Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O medo acompanha, por vezes, a nossa vida. Há medos grandes e há medos pequenos. Há o medo de falhar, o medo de perder quem amamos, o medo, porventura, também do futuro, o medo da doença, o medo também de não sermos compreendidos, o medo também de podermos ficar para trás. Por vezes, o medo instala-se de forma discreta e quase não damos por ele. Mas vai condicionando as nossas escolhas, as nossas palavras e até a nossa relação com Deus. No Evangelho que hoje a liturgia nos propõe, Jesus repete várias vezes uma expressão que merece toda a nossa atenção. Não tenhais medo. Estas palavras não são um conselho superficial, nem uma simples tentativa de nos tranquilizar. São palavras que nascem do coração de Deus. Jesus conhece a fragilidade humana, conhece as preocupações que carregamos, conhece as noites de inquietação, os pensamentos que nos perturbam e que muitas vezes não nos deixam dormir, e as perguntas para as quais ainda não encontramos resposta. E precisamente porque nos conhece tão bem, diz-nos: não tenhais medo. Talvez seja importante escutar estas palavras como se fossem dirigidas pessoalmente a cada um de nós, a mim e a ti, a nós. Não tenhas medo. Não tenhas medo daquilo que os outros pensam de ti. Não tenhas medo das tuas limitações. Não tenhas medo do caminho que ainda tens de percorrer. Não tenhas medo de permanecer fiel ao Evangelho. Jesus fala aos seus discípulos num contexto exigente. Sabe que encontrarão oposição, que encontrarão incompreensões e que encontrarão até perseguição. Mas não quer que vivam dominados pelo receio. O discípulo de Cristo não é alguém que nunca sente medo. É alguém que aprende a não deixar que o medo tenha a última palavra. Há uma diferença importante entre sentir medo e viver governado pelo medo. Todos sentimos medo em determinados momentos. Isso é verdade. É incontornável. Os santos também o sentiram. A própria humanidade de Jesus experimentou a angústia diante da cruz. O problema não está em sentir medo. O problema surge quando o medo ocupa o lugar da confiança e se torna o principal critério das nossas decisões. Quantas vezes deixamos de fazer o bem porque temos receio da reação dos outros? Quantas vezes escondemos a nossa fé para evitar comentários? Quantas vezes adiamos uma decisão importante porque o futuro parece incerto? Jesus convida-me, convida-te, convida-nos a uma liberdade interior que nasce da confiança em Deus. Por isso afirma: o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A fé não foi feita para permanecer escondida. Não significa que devamos impor as nossas convicções aos outros. Significa que a nossa relação com Cristo deve iluminar a nossa maneira de viver. A nossa fé deve tornar-se visível através da bondade, da honestidade, da paciência, da misericórdia e da esperança. Muitas vezes pensamos que testemunhar Cristo exige grandes discursos. Na realidade,
O testemunho mais convincente, e todos o sabemos, nasce frequentemente dos gestos simples do cotidiano. Uma palavra de encorajamento que damos a alguém que está desesperado, um pedido de perdão porque falhamos com alguém, uma visita a quem está sozinho, uma atitude de honestidade quando seria mais fácil talvez escolher outro caminho, quando nos queremos desculpar de alguma coisa, porque não queremos estar com alguém, uma presença serena junto de quem sofre. Cada um destes gestos proclama silenciosamente que Cristo está vivo. Jesus continua depois no Evangelho com palavras exigentes. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Estas palavras ajudam-nos a colocar as coisas na sua verdadeira dimensão. Vivemos numa sociedade que valoriza muito a aparência, o sucesso e a segurança material. Tudo isso tem a sua importância, mas é sempre relativa. Mas nada disso constitui o centro da nossa vida. O centro para nós é Deus. A nossa maior riqueza não é aquilo que possuímos. A nossa maior riqueza não é a opinião que os outros têm de nós. A nossa maior riqueza não é o reconhecimento social. A nossa maior riqueza é pertencermos a Deus. Quando esta verdade se torna viva dentro de nós, muitas preocupações começam a perder força. Não desaparecem completamente, é verdade, mas deixam de ocupar o primeiro lugar. A vida cristã não consiste em eliminar todos os problemas. Consiste em aprender a viver cada situação sabendo que Deus caminha conosco. É precisamente aqui que encontramos uma das imagens mais belas deste Evangelho. Jesus fala dos passarinhos. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Que extraordinária delicadeza existe nestas palavras. Deus não está atento apenas aos grandes acontecimentos da história. Está atento também às realidades mais pequenas. Nada lhe passa despercebido. Nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhum esforço escondido, nenhuma oração silenciosa, nenhuma luta interior. Se Deus cuida dos pequenos pássaros, quanto mais cuidará daqueles que criou à sua imagem e chamou pelo nome. Por isso Jesus acrescenta: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não se trata de uma contagem matemática. Trata-se, obviamente, de uma forma de nos dizer que somos conhecidos e amados de maneira absoluta. Há momentos em que podemos sentir-nos esquecidos, momentos em que parece que ninguém compreende aquilo que estamos a viver, momentos em que as nossas dificuldades permanecem invisíveis aos olhos dos outros. Mas nunca somos invisíveis para Deus. Nunca. Ele conhece a nossa história melhor do que nós próprios. Conhece as alegrias que guardamos no coração. Conhece as feridas que ainda não cicatrizaram. Conhece os sonhos que alimentamos. Conhece as batalhas que travamos em silêncio. E continua a olhar para nós com amor. Talvez uma das maiores tentações da vida espiritual seja duvidar deste amor. Pensar que Deus está distante, pensar que Deus se esqueceu de nós, pensar que estamos sozinhos. O Evangelho de hoje responde claramente a essa tentação. Valeis muito mais do que todos os passarinhos. Estas palavras revelam o valor imenso que temos aos olhos de Deus. O nosso valor não depende dos nossos êxitos, não depende da nossa idade, não depende das nossas capacidades, não depende da aprovação dos outros. O nosso valor nasce do amor com que Deus nos criou e continua a sustentar a cada instante. Por isso, quando nos sentirmos desanimados, é importante regressar a esta verdade fundamental. Somos amados, somos procurados, somos acompanhados, somos preciosos para Deus. No final do Evangelho, Jesus fala da coragem de nos declararmos por Ele diante dos homens. Esta declaração nem sempre acontece
através de palavras. Muitas vezes acontece através da coerência de vida. Quando escolhemos a verdade, quando praticamos a justiça, quando permanecemos fiéis ao Evangelho, quando perdoamos, quando amamos, quando confiamos em Deus mesmo sem compreender tudo. Nesses momentos estamos a declarar-nos por Cristo e Cristo promete declarar-se por nós diante do Pai. Que consolação tão profunda existe nesta promessa. A nossa fidelidade, mesmo quando é imperfeita e humilde, nunca passa despercebida ao Senhor. Cada esforço sincero para o seguir tem valor aos seus olhos. Cada passo dado na fé é acolhido. Cada recomeço é recebido com misericórdia. Talvez hoje o Senhor nos convide simplesmente a confiar mais. A confiar que Ele conhece o caminho. A confiar que a Sua presença não nos abandona. A confiar que o Seu amor é maior do que os nossos receios. A confiar que nenhuma situação está fora do alcance da Sua graça. A confiar que, mesmo quando tudo parece incerto, continuamos nas Suas mãos. E quando continuamos o caminho da nossa vida, podemos guardar no coração esta palavra que atravessa todo o Evangelho de hoje e que continua a ecoar para cada um de nós. Não tenhas medo, porque Deus te vê, porque Deus te conhece, porque Deus cuida de ti, porque Deus te ama. E porque aconteça o que acontecer, nunca caminharás sozinho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.